Nomenclatura de compostos químicos. Vamos lá, nomeando e escrevendo a fórmula. Bom, em primeiro lugar, para nomear e escrever a fórmula, é interessante a gente falar um pouco sobre eletrovalência e valência também. Então, a ideia é que sempre quem tiver elétrons faltantes na última camada, logicamente, vai querer fazer o quê? Vai querer se completar. Aqui a gente tem o nosso exemplo clássico do oxigênio, tá? Na última camada, 6 elétrons, e ele vai estar sempre buscando o 8 através de ligações. Ou seja, ele tem uma eletrovalência, é uma carga negativa. E aqui a nossa pequena brincadeira aqui para começar a aula. Então, sempre o nosso cloro aqui com a carga negativa, sempre caçando um elétron aí perdido. Ele está querendo, nesse caso, pegar um elétron do sódio aqui. Tá legal? Eu acho que essa tirinha, ela representa bem o que a gente vai falar nessa aula e como são as ligações. Vamos seguir em frente. No anexo aqui do vídeo, no link, a gente tem essa tabela aqui. E essa tabela aqui tem várias dicas sobre os principais ânions e cátions. Então vamos em frente para exemplos práticos. Primeiro a gente vai tratar de ligações iônicas e depois ligações covalentes. Ora, mas o que é isso mesmo? Bom, um exemplo de ligação iônica aqui. Ligação iônica é sempre um metal e não metal. Então, oxigênio é metal? Bom, não é. Oxigênio é o agente que vai ficar aqui desse lado, o agente oxidante. E o metal é aqui desse lado aqui, o sódio, que é o metal. Então, lembre-se do que eu falei, o oxigênio, naquela figurinha, é o cara que está sempre caçando os elétrons que faltam para eles. Então, ele tem uma eletrovalência negativa de -2 e o sódio tem um sobrando. Então, a gente cruza as setinhas aqui no meio, e como é que vai ficar a fórmula química? Está aqui feita aqui do lado. Na2O. Ok? Então, esse -2 passou para cá, mais 1 passou para cá. E aqui a gente tem a fórmula final. Bom, isso é o mais importante para você saber escrever uma equação. Primeiro você tem que balancear ela, e aí na sequência você vai poder escrever a fórmula correta. Da fórmula, vai partir para o nome. Tá, e ligações covalentes? Ligações covalentes é o exemplo que a gente falou, onde existe compartilhamento. Olha que interessante, o caso do próprio oxigênio está compartilhando esses elétrons aqui no meio. E o caso da água também, o oxigênio compartilhando com o hidrogênio. Então a gente vai tratar os dois casos nessa aula de hoje. Vamos em frente para alguns exemplos práticos de nomenclatura. Novamente, a gente vai pegar aqui o caso do óxido de sódio, tá? Novamente a tirinha aqui. Então, nesse caso, é o oxigênio aqui, o cara que está caçando os elétrons, e o sódio é o que tem elétrons e está sendo perseguido, tá bom? Então, como é que vai ficar essa nomenclatura? A nomenclatura Na vai ficar no final, Na2O, a equação já balanceada. Sempre o ânion do lado direito, o oxigênio, o grandão aqui, tá? Então, sempre quem está perseguindo do lado direito, quem está sendo perseguido do lado esquerdo. Legal? Vamos seguir em frente. Ânion e cátion, e aí ficou fácil, é só colocar os nomes aqui. Então, sempre no final você vai colocar o nome de quem está sendo perseguido aqui, positivo aqui no final, e aqui no início o nome de quem está perseguindo os elétrons, no caso, o oxigênio. O oxigênio acrescentando sempre o IDO no final, conforme aquela tabela de macetes que vai estar aí adicionada no link do vídeo. Legal? Então vamos a mais exemplos. O caso do ferro, esse é um caso interessante. Vamos estudar com calma a oxidação do ferro. Então a gente tem aqui a mesma regrinha para o ferro. O oxigênio tem 2 elétrons na última camada, vocês lembram? Ele está caçando elétrons. E o ferro aqui, nesse caso, tem 2 disponíveis, tá? O ferro 2. Então a combinação dos dois, cortou 2 com 2, vai ficar o quê? O óxido de ferro 2, certo? Porque a carga é 2. E já no caso abaixo, a gente tem o ferro 3, com a carga do cátion número 3. Mas como saber isso na fórmula? Aqui a gente tem exemplo uma fórmula. Como descobrir qual fórmula é? Então a gente tem o ferro. Novamente, separe sempre o cátion do ânion. O ânion, que é o grandão lá do lado direito, está perseguindo elétrons, o oxigênio, e o ferro tem os elétrons, certo?
Então, como é que ele vai ficar? Nome do cátion sem alterações. Nome do ânion, novamente, virou óxido. E no final a gente vai incluir o 2, que a gente falou que vem da onde? Do balanceamento da fórmula. Porque esse ferro é mais 2. Então o equilíbrio deve ser menos 2 para balancear. Tem que estar escrito o 2 no final. Se diferenciar entre o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Vamos em frente para alguns compostos covalentes. Aqui um caso de um nome um pouquinho mais complicado, P2Cl5. Basicamente, só para dizer que existe a nomenclatura que é relativa ao número de moléculas também, com prefixo, né? Então, mono, di, tri, e assim por diante. Nesse caso aqui, 2 fósforos e 5 cloretos. Como é que vai ficar o nome? 2 fósforos, 5 cloretos. Então, o nome no final vai ficar pentacloreto de fósforo. Seguindo em frente para mais alguns exemplos interessantes, para a gente fechar a nossa videoaula, a gente vai seguir para avaliação do nome, a gente vai tentar escrever a fórmula. Então, nesse caso, vamos utilizar o fosfeto de cálcio, certo? Primeiro identifique os elementos da mesma maneira. Identificou o elemento cálcio, identificou o elemento fósforo, certo? Balanceie a equação. Aí você tem que conhecer as cargas, como a gente falou. Você tem que balancear as cargas. Cruzou as setinhas e aqui você vem escrever a sua fórmula. Então, olha só, a gente sabe que quem está perseguindo sempre do lado direito é o grandão. Nesse caso é o fósforo ali que está perseguindo os elétrons. E do lado esquerdo a gente tem o cálcio, que é o nosso cátion, que vai estar fornecendo os elétrons. Ok? Então, ele vai ficar sempre invertido no nome. Vamos seguir em frente para mais um exemplo. Aqui um exemplo bacana, um exemplo clássico que a gente tem que falar. Quem que é essa fórmula aqui? Bom, essa aqui é amplamente conhecida, né? Olha só, o oxigênio interagindo com o hidrogênio. Então, aqui, numa reação de compartilhamento, uma reação covalente. Nesse caso, a nomenclatura vai ser como? Na identificação dos elementos hidrogênio, identificação do elemento oxigênio, e depois o balanceamento, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, isso aqui vai ser a água ou monóxido de hidrogênio. De hidrogênio. Então, quando está com sede, você pode falar que você vai tomar um copo de monóxido de hidrogênio. Muito obrigado por assistirem essa videoaula. Um abraço.